Você sabia que são os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, que possibilitam que os nossos feitiços e rituais se tornem realidade? E que se a gente não compreende verdadeiramente como acessar essa magia de forma interna e externa, a nossa realidade não muda? Hoje é dia da gente retirar aí os véus da ignorância que cobrem os nossos olhos e eu vou te apresentar a magia dos 4 elementos de verdade. Os elementos da natureza vão te mostrar o quão importante eles são e eu vou fazer isso através de uma série que estreou há pouco tempo, Avatar: A Lenda de Aang. E olha, tem muita bruxaria em Avatar: A Lenda de Aang. Para você entender de tudo que eu tô falando e descobrir todos esses mistérios relacionados aos elementos, assiste esse vídeo até o final, porque bruxa foda é bruxa que entende das coisas. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. Eu sempre vi muita magia em A Lenda de Aang e usar esse desenho incrível que agora se tornou uma série pela Netflix para ilustrar para vocês toda essa trajetória de transformação dentro da bruxaria, diante aí dessa ótica de elementos da natureza, me deixa muito empolgado. Para mim realmente é muito importante falar disso e assim para vocês. Para você que não entendeu ou não sabe do que eu tô falando, os 4 elementos, eles são os pilares essenciais dentro da bruxaria e sem eles a magia ela não se torna possível na realidade. E é por isso que a bruxa ela precisa aprender a trabalhar com esses elementos de forma interna e externa. E dentro de Avatar: A Lenda de Aang, a gente vai ver exatamente esses movimentos de trabalhos internos e externos. A animação e a série fala exatamente sobre isso. Para você que ainda não sabe do que eu tô falando, não é aquele cara azul gigante. A Lenda de Aang é uma animação que mergulha em um mundo onde os elementos terra, fogo, água e ar não são apenas forças da natureza, mas sim fazem parte aí da essência das culturas em volta aí das 4 principais nações. Cada nação ela é única e ela vai ter aí sua abordagem filosófica, vai refletir com relação aos elementos que domina e as relações elas se correlacionam com os elementos. Então, a nação da água ela é mais resiliente, mais adaptável, muito mais fluida. A nação da terra ela geralmente é mais sólida, tem uma cultura mais firme, voltada para a tradição. A nação do fogo geralmente é mais fervorosa, agressiva, e na animação busca dominar as outras nações, e a nação do ar ela geralmente é livre, pacificadora e libertadora, buscando sempre a harmonia com o todo. A relação, né, entre os dominadores e as suas nações ela é muito profunda e extremamente fundamental para a estrutura social e cultural de cada uma delas. Por exemplo, a nação da água vai entender os dominadores como parte essência da sua cultura, colocando eles no papel de curandeiros e muitas vezes de protetores da própria nação. Na terra, a gente vai ver os dominadores servindo como alicerce da construção daquela nação, organizando aí as casas e tornando grandes fortes as cidades correlacionadas a essas nações. O poder dos elementos, né, ele pode ser tanto uma bênção quanto uma responsabilidade dentro da animação e agora da série. Cada um vai buscar aí uma forma de trabalhar esses dons e é nesse contexto que a gente vai olhar para o Avatar e olhar para a bruxa. Dentro dessa guerra de nações, o Avatar ele precisa aprender a controlar os 4 elementos. E para isso, ele passa por uma jornada onde ele vai aprender a lidar com as suas próprias emoções mediante esse mundo novo e a partir daí dominar os 4 elementos. E assim é com a bruxa também. A bruxa ela precisa aprender a dominar os 4 elementos a partir de si mesma, a partir das suas próprias emoções ao longo de toda a sua jornada espiritual. Na bruxaria e em outras práticas mágicas, os elementos eles são as principais forças de construção e os alicerces de toda a criação. Eles são a representação ativa dos deuses na nossa realidade e eles compõem os reinos que dividem essas realidades palpáveis e espirituais. Através deles,
é que a nossa magia se torna realidade? Eu vou deixar aí esse tema um pouco mais profundo, trazendo para vocês uma relação mais filosófica. Xenófanes, ele foi um filósofo pré-socrático e ele construiu aí uma compreensão aonde os deuses são forças imutáveis e que estão além do nosso tempo. Então, as coisas que acontecem aqui acontecem diferente no reino dos deuses. Melhorando essa teoria, a gente vê Empédocles, que é outro filósofo muito importante, que vai trazer a teoria dos elementos em si, os elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. E ele vai dizer que esses elementos fazem parte da base sólida da construção. Esses elementos são divididos em dois: amor e atração, ou ódio e repulsão. E através deles, todas as coisas vibram, acontecem e se transformam dentro da nossa realidade. Essa visão dos elementos, né, como blocos de construção fundamentais do mundo físico, vai influenciar diversos outros magistas e alquimistas ao longo do tempo, e a gente vai começar a enxergar aí os elementos como parte das obras criadoras em diversas tradições mágicas, e vai entender que os elementos fazem parte da grande obra, que é a realização perfeita da nossa vontade no plano material. E assim, as bruxas também acreditam que os elementos são a manifestação do poder dos deuses na nossa realidade, onde a terra firme e sólida é a essência da estabilidade e da fundação. Os nossos pés estão sobre a terra. A nossa vida, ela é a própria terra. Na bruxaria, a terra é invocada para fornecer a segurança, a estabilidade, a nutrição. Ela é a manifestação física. E através dos cristais, do próprio solo, do nosso corpo, a gente vai acessar o que seria a essência mais física e palpável dos deuses. A água, ela é fluida e adaptável, e através das correntes, assim como as correntes da nossa emoção e intuição, a gente vai acessar esse oceano de profundidade. As nossas lágrimas, dores mais profundas, os nossos anseios. A magia da água ela é usada para purificar, para invocar e para trazer para fora a nossa fluidez. Ela representa as fontes da vida. Ela é o cálice do sangue da deusa, o fluxo e refluxo de toda a emoção que existe no mundo. O ar, ele é livre e expansivo, e ele é o sopro da nossa mente, da nossa comunicação. Ele é o vento que está lá fora, ele é o sopro dos nossos pulmões. Na bruxaria, o ar ele pode ser invocado para trazer clareza, inspiração, purificação. Ele é o elemento que representa o transitar das informações. É aquilo que nos conecta com tudo e com todos, a respiração da própria divindade. O fogo, ele é ardente, ele é transformador, ele é a chama da paixão, da vontade, ele é a raiva, ele é o rubor da nossa pele. Na magia, ele pode ser usado para transmutar todas as energias, trazer luz, trazer a verdade, revelar o que está na escuridão. Ele é aquela essência primitiva que está dentro de nós, a verdadeira vontade no nosso coração e o espírito da deusa e do Deus criador de tudo. Os elementos, eles não são só símbolos e conceitos abstratos, eles são forças vivas que permeiam todo o universo, e na bruxaria, aprender a trabalhar com esses elementos é fundamental para a nossa prática mágica. Assim como em Avatar, a Lenda de Aang, se a gente não compreende esse poder individual de cada elemento, percebe ele dentro da gente, nós não conseguimos tornar a nossa magia realidade, nós não conseguimos tornar os nossos desejos palpáveis. É preciso que a gente aprenda a trabalhar com os elementos dentro e fora da gente, para que as atmosferas mágicas possam ser criadas e através disso os nossos desejos se tornarem realidade na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu fico muito empolgado, gente, em falar dessa animação, porque através dela é possível aprender uma jornada muito poderosa. O Aang, que é o Avatar, ele precisa aprender a dominar cada um dos elementos. E é por isso que ao longo dos 4 livros, aí, ao longo das 4 temporadas, ele vai conhecer, viver e experienciar coisas. E a bruxa faz a mesma coisa. A bruxa, ao longo da sua trajetória, ela vai experimentando diversas sensações, emoções e fenômenos físicos que fazem com que ela possa absorver a essência da natureza e compreender essa essência dentro dela mesma, gerando reflexões muito importantes.
Compreender a ação dos elementos dentro de nós mesmos é fundamental para que a gente possa acessar esse poder primitivo, espiritual. Assim como a terra sustenta e nutre, a gente precisa cultivar a nossa base, a gente precisa cultivar o nosso corpo, aprender a se sustentar e se nutrir. Da mesma forma que a água flui de forma adaptável, a gente também precisa aprender a adaptar as nossas emoções, a curar as nossas dores e os nossos traumas, ser capaz de aprender quando pedir ajuda. O ar, ele convida a gente a se libertar, a expandir, a buscar por coisas fora da nossa realidade habitual, a sair da nossa zona de conforto, buscando por conhecimento. E o fogo, ele incentiva as nossas paixões, ele incentiva a gente a seguir os nossos propósitos, o que está lá dentro, entranhado na nossa alma, e que muitas vezes a sociedade não deixa a gente fazer, ou os nossos pais, ou a nossa vida não permite, e aí a gente rompe as barreiras e queima tudo que está em volta. E ao honrar isso, e ao interagir com isso, a gente vai saindo dessa caixinha pré-moldada que nós somos obrigados a viver cotidianamente, conhecendo o nosso poder, nosso verdadeiro poder. Nesse sentido, a prática espiritual ela se torna uma dança sagrada entre o macro e o microcosmos, e os elementos, eles compõem essa dança. E a gente reconhece e honra essa presença em todas as coisas. E aí o estranhamento desaparece. E a gente aprende a trazer a magia para os nossos corpos e para a nossa realidade. E aí a verdadeira obra é feita. E aí o nosso desejo se torna realidade na realidade. Então, falar de bruxaria sem falar de elementos é absurdo, é uma abordagem vazia. Eu acho que todas as bruxas precisam aprender a trabalhar com os elementos, é o básico. Por isso, para além desse vídeo, eu quero deixar aqui para vocês, vou deixar um card aqui em cima para vocês, com uma série aqui do canal, onde eu falo sobre todos os elementos e eu ensino você a se conectar com esses elementos. E através dessa série você vai poder fazer uma jornada pessoal e buscar pela energia desses elementos de forma individual. Uma outra coisa que também é falada dentro da bruxaria, principalmente entre grupos de praticantes mais antigos, é sobre a regência elemental. Então é discutido que nós temos os elementos em maior ou menor nível dentro de nós. Isso tem relação com as nossas emoções e com a nossa personalidade, onde uma pessoa ela pode ser mais colérica, mais passional, mais eloquente, mais rígida, e através aí da observação de algumas emoções, dos elementos, a gente vai entender o que está em discrepância dentro da gente com relação às nossas emoções, com relação à nossa personalidade, na busca de um equilíbrio. Se você quer saber aí qual sua regência elemental, eu tenho um teste que a gente geralmente faz com relação às emoções e, enfim, com a personalidade individual de cada um, que você pode descobrir qual é o seu elemento mais vívido, mais regente, o que está desequilibrado, em desarmonia. É só você entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, tem link aqui na descrição, ou então é só você me seguir no Instagram e procurar ali nos links, certo? A bruxaria e a sua filosofia mágica, ela está em todas as coisas, basta a gente olhar com carinho e atenção. Em Avatar isso não é diferente. Os elementos, eles ganham vida na jornada do autoconhecimento e é algo que sempre está presente dentro da série da animação. Então, se você aí do outro lado conseguiu enxergar um outro ponto de vista, se você assistiu a série ou assistiu a animação e consegue ver algum outro ponto de vista da bruxaria legal pra gente comentar, deixa aqui embaixo para eu poder saber aí o que você tá achando, se você encontrou alguma coisa diferente que a gente pode conversar sobre isso. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, é só também deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho do mundo, certo? Obrigado pela audiência, um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho e tchau!